se negue a estar num lugar onde Deus não é adorado e onde a glória do Senhor não se manifeste. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia, 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 aleluia. Jesus, teu nome é lindo, Jesus. Jesus, o teu nome tem poder, Jesus. Jesus, o teu nome é doce, Jesus. Jesus, tu és maravilhoso, Jesus. Jesus, tu és um Deus poderoso, Jesus. Jesus, só tu mesmo nas nossas vidas, Jesus. Reconhecemos que sem ti não podemos nada, Jesus. Aleluia. Jesus, tu és maravilhoso, Jesus. Obrigado pelo dom da vida que o Senhor tem me dado, Jesus. Obrigado, Jesus, por uma tão grande salvação, Jesus. Obrigado pela tua promessa de estar conosco todos os dias. 18 de maio é um dia desses. Obrigado pela tua presença, Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele está aqui. Aleluia. A razão de nós estarmos aqui é porque Jesus está aqui. Aleluia, não precisa parar de adorar, mas pode abrir a sua Bíblia em João capítulo 17. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia. Aleluia, amanhã quando você chegar na igreja, chegue animado. Comece a glorificar a Deus, agradecer a Deus. Aleluia, que Deus bom, né? Nos alcançou, nos dá o privilégio de estarmos na presença do Senhor. O Senhor te ama tanto, aleluia. João capítulo 21. Eu abri no 21, é 17, né, amados? João capítulo 17, o verso aqui é o 21, mas a gente pode começar no 20 nessa noite. Aleluia. Quarto livro do Novo Testamento, Evangelho segundo escreveu João, oração de Jesus. João capítulo 17, verso 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. 17 e 21, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eles têm transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amastes a mim. Tem que fazer um exercício, né? Ali eu estava lendo lá de trás e a minha vista é boa, mas chega no meio ali não dá para nós ler. Ali está na revista corrigida. Você vai olhar, quem sabe, para a barriga do irmão aí do lado aí. Tem alguns que parece que tem uma lente de aumento assim, né? E nós vamos recitar junto em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer mais, já que vai que o irmão está com uma lente aí tão distorcida, eu vou falando as frases, você vai repetindo, vai ficar mais bonito, tá? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Que tipo de oração um líder faria como a sua última oração pública, sabendo de que depois disso estaria sendo preso e condenado à morte?
Mesmo não sabendo o que ele oraria, eu creio que concordamos que ele clamaria por assuntos que considerava muito importantes, por assuntos que ele percebe que possivelmente ainda não foram alcançados, e de que ele precisa do auxílio divino. É o que Jesus está fazendo em João no capítulo 17. Antes de ser preso, Jesus faz esta oração, e ele ora por mim, ele ora por você, por você, por você. Nos primeiros versos do capítulo 17, Jesus ora por si próprio, depois ele ora por seus discípulos, aqueles que estavam com ele, e a partir do verso 20, ele começa dizendo que está orando por nós, quando diz: eu oro também por aqueles que vierem a crer em mim, Jesus falando, através ou por intermédio da pregação da tua palavra. Jesus ora por todos nós, pedindo ao Pai, de que a gente seja um com Ele, como Ele é um com o Pai. O Senhor trouxe esse tema ao meu coração há uns 2 ou 3 meses atrás. Não programei para estar aqui também ministrando. Percebo como um presente de Deus. Nós convidamos 2 pastores amigos. E na segunda-feira um deles me liga dizendo de que Deus havia mudado algumas coisas lá na igreja que ele dirige em outra cidade. E dado a ele o entendimento de que ele precisava parar de fazer culto por 10 dias e levantar um grande clamor de oração. E de que se eu aceitasse palavras dele, ele gostaria muito de que eu o liberasse para estar essa noite lá com a igreja orando. Mas que ele tinha junto ao seu quadro de obreiros diversos outros nomes que poderiam estar suprindo essa ausência dele. E no primeiro momento eu disse: pastor, deixa de sobreaviso então esse que o senhor citou aí. Passe para ele o tema que a gente está estudando, que a gente está pretendendo compartilhar com a igreja. Mas eu lhe ligo na quinta-feira, eu vou conversar com os nossos pastores, pastor Carvalho, pastor Adilson, e na quinta-feira de manhã, eu propus para eles, começou a nascer no meu coração o desejo de eu estar compartilhando a mensagem com vocês. Quando eu desliguei o telefone do pastor, eu entendi como um presente de Deus para mim, poder estar falando desta oração de Jesus por mim e por você, clamando por a unidade da igreja, clamando por este propósito, de que a gente se unisse a Ele, fosse um com Ele. O que é unidade? O Aurélio vai dizer que unidade é a qualidade do que é único, que é único, que é uniforme, qualidade daquilo que não pode ser dividido. E este era o desejo de Cristo para a sua igreja, para que todos sejam um. Para que todos sejam um. Quem sabe passe na sua mente a pergunta: mas onde fica a individualidade? Onde fica talentos tão diversos? Como é que a gente trata da multiplicidade dos dons? Ei, Deus nos fez seres singulares, exclusivos, únicos, mas com um propósito: que sejamos complementares uns aos outros. Não entendi? Eu te explico de uma forma bem fácil. Eu sou tão estranho assim do jeito que sou às vezes para você, porque Deus me fez exatamente dessa forma, para que eu pudesse completar no seu corpo aquilo que faltava. E não é diferente com você. Deus te fez diferente para que você venha somar no seu corpo. Deus te fez diferente para que você venha somar no seu corpo. Só que o objetivo de Deus é que essa unidade venha estar plena, venham estar todos vivendo de uma mesma forma, sobre o comando de Jesus Cristo. O próprio apóstolo Paulo consegue uma figura para nos explicar um pouco mais de unidade, que a gente fica, unidade de saúde, unidade disso, unidade daquilo, unidade da matemática lá. E o apóstolo Paulo encontrou um meio, através do corpo humano, de nos explicar exatamente o que é a unidade pretendida por Jesus. Escrevendo aos 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12, ele diz: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muito, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, assim também com respeito à igreja. Uma cabeça que é Cristo,
e um corpo com um monte de membros, mas todos eles interrelacionados, que se completam. Vamos nos alegrar um pouquinho e entender o que eu estou querendo falar? Pense um pouquinho no corpo humano. Pense em um dos membros do corpo humano, a língua. Eu não vou falar de que você fala demais, eu quero me ater a algo chamado de papilas gustativas. Faz mal com leite? Não, ela percebe o sabor do leite, pode misturar com outra coisa que ela percebe. É a sensibilidade que a gente tem na boca para diferenciar o doce, o salgado, o azedo e por aí vai. Papilas gustativas. E sabe o que a língua gosta? Do doce, da gordurinha da picanha, do sal. A língua se sente exclusiva e começa a cada vez querer mais o açúcar, né? Eu não sou médico, então me dei o direito de ser simplório para aplicar essa comparação do corpo, para nós entendermos um pouco mais a unidade. E está lá a língua dizendo, mas como é bom açúcar, manda mais um pouco, né? Mais e mais, né? E alguns vão cada vez mais. Agora, o que acontece se ela continuar nesse processo é que ela começa a forçar um outro membro, desconhecido, quem sabe, para muitos de nós que nem nunca vimos a cara dele. E a não ser que alguém venha estudar anatomia, seja, né, em medicina alguma coisa, nós vamos querer continuar não vendo ele. Mas a língua, por a sua atitude, começa a forçar o pâncreas a produzir mais insulina. E nesse corpo em questão, se o pâncreas já não está lá aquela grande coisa, ele começa a falhar. Mas a língua está sentindo o máximo. Bota um pote às vezes de sorvete debaixo do braço. Só que essa ação da língua lá em cima, que ataca o pâncreas aqui, vamos dizer, no meio, começa a desencadear uma consequência nos músculos da bexiga. E você sabe que a diabetes em alguns estágios pode levar à cegueira e à trombose. Pode levar à dificuldade de cicatrização de algum membro. A minha expectativa espiritual é que o Espírito Santo, de uma forma tão simples como estou tentando conduzir, mas nos arranque os olhos para uma realidade tão incrível. Eu não sei se você é língua, se você é pâncreas, ou se é o dedo do pé machucado em alguém que está com diabetes já. Mas se você não perceber de que existe aí uma unidade e que é preciso zelar e trabalhar por ela, haverá problemas. Da gordurinha, né? A língua diz, mas que delícia! E o olfato também entra e diz assim, dona língua, eu concordo com a senhora. Os olhos fazem coro e começam até a brilhar, assim, aquela fumacinha subindo assim. Só que dia após dia o coração está dizendo, o que está acontecendo, minha gente? Meu trabalho está cada dia mais difícil. As veias estão se afinando, o que está acontecendo? A unidade do corpo, a unidade do corpo. Agora é preciso ou ter muita consciência, e no nosso caso como igreja é a minha expectativa, ou tomar um susto muito grande, ou com raras exceções, para alguém dizer assim, quando eu vejo um brócolis, meus olhos brilham, as pupilas dilatam. É difícil. Eu como brócolis porque não quero ficar doente, porque... Mas eu estava olhando o brócolis, eu fui lá fazer uma questão de olhar. Ele é cheio de riqueza em minerais. Ele é considerado um superalimento. As mulheres vão amar 100 gramas de brócolis, tem 36 calorias. Ele é anticancerígeno. Consumindo todos os dias, ele evita problemas de coração, de úlcera, de gastrite. Olha que aula de culinária. O que vai ter depois do culto? É brócolis ou é... Ei.
Aleluia. Querendo você ou não, todas as suas ações provocam reações em mim. No mundo espiritual, todas as minhas ações provocam reação em você. Precisamos ter esse entendimento. Nem tudo o que é bom faz bem para mim e para o corpo. E eu preciso escolher o que faz bem para esse corpo. Estava pensando. E daí, isso às vezes cai mais para as irmãs. A questão dos calçados, né? Acho que estão de salto alto. Não acontece lá em casa, é isso? Mas vão sair daqui. Não estava mais em pé. Mas, pela autoestima, lá está o pé sofrendo, a coluna sofrendo. Aquele calçado apertado, eu sei que vai fazer um calo, mas eu vou usar. Entendeu o que é unidade? Qualquer coisa que o membro faz, traz consequência para todo o corpo. Nada a ver, pastor. Como nada a ver? Não é isso que a palavra está dizendo? Não é isso que Jesus está propondo? Assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os seus membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, Ele é a cabeça desse corpo. Tudo o que qualquer membro fizer trará consequências para este corpo. Mas a nossa língua não faz parte do corpo, por que ela joga contra o patrimônio? Os nossos olhos não fazem parte do corpo, por que eles agem dessa forma, nos tirando de uma dieta, nos levando para um caminho ruim? Porque muitas vezes a gente não está preocupado com o corpo como um todo, a gente está querendo só um prazer imediato. E eu creio que é por isso que Jesus está orando, pedindo ao Pai que a gente seja um. Mas não um qualquer, porque o corpo já é um, mas um conforme o modelo entre eles, para que eles sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti também, e eles sejam um em nós. O modelo da unidade proposto por Jesus é o divino, é aquele que vive em função do próximo. Eu passei esses últimos dias olhando para isso, estudando. Eu sei que vai soar utópico, eu sei que vai correria para lá e correria para cá, mas, meu irmão, Jesus não propôs, venha cada dia após mim, tome meia cruz, negue-se quando der, então vai dar tudo certo. Não tem jeito. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. O modelo de unidade é conforme o Pai, o modelo de que se vive em função do outro. Achei uma citação de um pastor escocês do século passado, chamado William Barclay, que comenta que a filosofia do mundo diz: ensina-te a não te importar com o outro. Aí vem Cristo e diz: ensina-te a te importar apaixonadamente e intensamente pelo outro. A filosofia do mundo vem e diz: olha, não deves em circunstância nenhuma ficar pessoal, emocionalmente envolvido na situação humana. Não te envolve muito. Jesus vem e diz: deves entrar na situação humana de tal maneira que tu vejas, que tu penses e que tu sintas com os olhos, a mente e o coração da outra pessoa, do teu próximo, com quem te identificas. Modelo de unidade conforme pai e filho. Mas será qual foi a última vez que a gente se pegou pensando no outro e não em nós? Preste atenção, o Evangelho é uma contracultura, a cultura do mundo. Que é isso, Robson? O Evangelho propõe algo diferente do que o mundo está dizendo que é normal. O normal para o mundo é: se você chegar cedo, procure o melhor lugar e sente na igreja.
É possível que as irmãs que fizeram escondidinho de carne ou empadão, fizeram de músculo, mas você trouxe um lá de picanha, então a hora que acabar, corre em direção e abraça aquele prato lá para que não falte o seu. O dia a dia. Vamos furar uma fila, chegamos primeiro, mas atrás de você quantos tem? Vamos para o acostamento, mas lá na frente você tirou a vez de um monte de gente. É contra a cultura. Nós precisamos começar por aqui por dentro, viver dessa forma intensamente um pelo outro, zelando pelo outro, cuidando do outro. Algum tempo eu li, procurei na internet, consegui achar o que eu queria. Diz que existe uma montadora na Alemanha que tem um pátio muito grande para os funcionários. E quem chega mais cedo coloca o carro mais longe possível, lá no final do estacionamento. Aí o brasileiro chega e pergunta, mas por que isso? Chegou primeiro, coloca na melhor vaga. Não, é que pode ser que o meu irmão chegue um pouco atrasado, o meu companheiro de trabalho. E daí quanto mais perto ele botar já da porta e correr para o trabalho, menos atrasado ele vai chegar. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Que dificuldade que temos pela frente, mas é uma grande realidade, meu irmão. Para que seja um como eu em ti e tu em mim, ó Pai, que eles sejam um como nós. Um que se sacrifica pelo outro, um que se entrega pelo outro, um que se doa pelo outro. Será que você está preocupado com todos os irmãos ou com alguns irmãos que você conhece que estão aqui nessa noite? A pastora Adilson colocou, sobre a questão das camisetas. A gente não fez a mais. A situação da construção e de tudo mais, a gente fez. Quem quer pedir, pediu, e acho que deu uma exceçãozinha, outra que na hora de anotar ali escapuliu, mas foi feita a continha para todo mundo. Mas tem muita gente que a comunidade Ágape está sem camiseta. Será porque só faltou? Será que não pediu porque não tinha recursos? Você se preocupa com isso? Todo mundo, quando olha para o ato da ceia, quando o apóstolo Paulo corrige a igreja de Coríntios, dizendo que, olha, vocês estão com um problema sério, comendo a ceia para a condenação de vocês, tem gente enferma, gente morrendo, e ele diz o motivo de tudo isso, porque vocês não estão discernindo o corpo de Cristo. E desde criança eu fui ensinado que se não discernir o corpo de Cristo, era querer comer aquele pão em pecado, mas não é isso que os textos estão dizendo. O apóstolo Paulo está corrigindo aqueles irmãos, que eles faziam lá uma festinha americana, quase igual hoje aqui, cada um trazia comida lá, para estar comendo juntos, mas o rico trazia mais comida e colocava exatamente na frente dele, e comia muito, diz a palavra de Deus, a ponto que o pobre vinha embora com fome. E o discernir o corpo de Cristo, que o apóstolo Paulo está falando, é esse, preocupar-se exclusivamente consigo, e esquecer de olhar para o seu irmão, que é um com ele. Quer ver um desafio? A unidade da igreja é requisito para que o mundo acredite em Jesus como Salvador. Meu Deus do céu. Jesus disse, Pai, eu oro para aqueles irmãos que vão se reunir lá na comunidade Ágape, lógico, começando neles, mas depois eles precisam juntar com a Mar, com a Quadrangular, com a Assembleia de Deus e com mais aquela outra, porque todos eles são a minha igreja, Pai. Mas eu oro por eles, para que eles sejam um. E tão preocupado com o outro, vivendo a vida um do outro, ajudando um ao outro, de que o mundo creia que tu me enviastes. As pessoas só acreditarão na igreja e por reflexo em Jesus, se verem que dentro da igreja há um só corpo, há uma fraternidade, há uma irmandade. O mundo só vai acreditar que nós não estamos aqui para pegar dinheiro de mais alguém, para contar uma mentira, para, como tem acontecido na mídia, para não estar estrupando jovens e mulheres casadas, como tem dito que os pastores estão fazendo por aí. O mundo só vai acreditar que tudo isso é mentira, e de que estamos aqui realmente porque Jesus veio, mudou a nossa vida, mudou a nossa história, e nós estamos vivendo uma vida com Deus, se a gente se amar, se a gente se preocupar um com o outro. Eu vi uma pergunta de um pastor que está me ajudando na caminhada, um senhor já de idade, quase 70 anos.
E a pergunta dele é dizer assim, ó, se você tiver coragem, você faria essa pergunta em redor da igreja. Se a igreja sumisse, não existisse mais igreja lá, o que seria para você? O medo que dá, diz ele, é de que alguns vão dizer, diminuiu o barulho, a rua ficou melhor, não tem problema com o carro lá. Quando o ideal era, sinto tanta falta de ver eles chegando e se cumprimentando. Sinto falta de ver como eles se olhavam e o amor que expressavam. Querida igreja do Senhor Jesus, comprada pelo sangue de Jesus. Jesus orou por nós, dizendo, eles precisam ser um, eles precisam viver desta forma. Quando a gente olha para a igreja que nasce depois da morte de Jesus, chamada pelos cristãos de igreja primitiva, em Atos 2, a partir do verso 42, tem algumas coisas ali que chamam muito atenção. A primeira palavra que começa a descrever nesse verso é que eles perseveravam. Não era alguém que vinha numa rotatividade, não, eles perseveravam. Primeiro na doutrina dos apóstolos. A proposta é essa que diz a palavra de Deus, nós vamos perseverar, nós vamos seguir isso. Mas eles também perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. E daí diz a palavra de Deus, estou citando Atos capítulo 2, a partir do verso 42, em cada alma havia temor. Como consequência da obediência da palavra, da comunhão, do partir do pão, das orações, do temor a Deus, a consequência é muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Comum de comunidade, de comunidade, de ter um princípio, um propósito igual. E como resultado de tudo isso, a Bíblia diz de que eles viviam louvando a Deus e contando, diz o verso 47, com a simpatia do povo. A igreja não baixava o nível das doutrinas, a igreja não deixou de falar em pecado, a igreja não deixou de falar o que era erro, mas a igreja vivia de uma forma tão intensa, o amor de Deus um para com o outro. Quando eles realmente se reuniam, todos estavam bem. A Bíblia diz que nenhum deles tinha falta de nada, de que o povo se simpatizava com a igreja. E acho interessante que a Bíblia diz, enquanto eles faziam toda essa festa, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O que é evangelismo, meu irmão? Programa de rádio, televisão, folhete, para que isso, meu querido? Viva apaixonadamente por Deus, compartilhe com seu irmão, seja um com ele. O mundo vai ver que há algo diferente na sua vida e vai querer vir descobrir o que Deus tem preparado para nós. Tem muita gente desanimada com a igreja, achando ser possível servir a Deus fora da igreja. Eu não creio. E sabe por que eu não creio? Porque cada um de nós tem responsabilidades dentro deste corpo. E para a unidade ser perfeita, você tem que fazer a sua parte. O Adilson já falou isso aqui nessa noite. Pessoas que procuram igreja perfeita nunca encontrarão, porque quando encontrarem farão parte dela e a igreja ficará imperfeita outra vez. Era Agostinho que falava isso. Não procure uma igreja perfeita. E quando encontrar, não entre, você vai estragar ela. Ei, o Espírito Santo quer transmitir algo a você. A pastora Dilson também já citou isso. A igreja é um lugar de pessoas doentes. A igreja é um lugar de pecadores. Eu gosto de dizer que os melhorzinhos saem pelo corredor do hospital ajudando os outros. É Jesus que está falando isso. Lucas 5:31, ele diz: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Onde tem gente muito sã, e muito certa, e muito alto, cheia de si, Jesus não está lá. Porque ele veio para aqueles que realmente precisam. E ele diz: não vim chamar justos, vim chamar pecadores para o arrependimento. A igreja não é perfeita, mas você faz falta nela, porque Jesus morreu por você, e a Bíblia te chamou e te marcou para que você ajude a edificar o corpo de Cristo.
Você faz falta no corpo de Cristo. Quando você falta o culto, seu aleluia faz falta sim. Porque Deus conta você dentro dessa unidade do corpo dele para a glorificação do seu nome. Quando você não vem, alguém fica sem o seu abraço nesse lugar. E Deus às vezes vai usar este abraço para comunicar este amor com o irmão. Esqueceram de me avisar que era festa, né? Não é utopia, Jesus morreu por uma igreja realmente que expressa o amor dele com uma intensidade muito maior do que temos vivido. Não é utopia, Jesus morreu por uma igreja que acolhe os pobres, os necessitados. Não é utopia, por mais que está todo mundo andando numa outra direção. Eu peço que você ore por mim todos os dias, porque não fui chamado para isso. Para estar simplesmente querendo embelezar cada dia mais uma coroa de flor para você ficar esperando Jesus, não. Eu fui chamado para realmente eu e você. Sozinho é impossível, ninguém faz nada sozinho no reino de Deus. Mas para que nós dois juntos começamos e prossigamos conhecendo o Senhor, ministrando ao mundo, avisando que Jesus está voltando, nos aliançando cada vez mais. Ei, vai ser preciso sim você me afiar, você tirar alguma aresta da minha vida, eu tirar alguma aresta da sua vida. Você não é perfeito, eu não sou perfeito, mas Jesus nos chamou para ser um, e disse que o modelo é Ele e o Pai, e disse que isso é possível, pois orou por nós. A unidade pode crescer sim, apesar das falhas, ou melhor, a partir das falhas. No verso 23 ele diz: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados em unidade. A unidade é aperfeiçoada pelo menos por 3 aspectos. Abra os seus ouvidos. Primeiro, pela nossa capacidade de celebrar a pessoa e não a sua performance, e não o que ela faz. Capacidade de amar quem você é e não se você faz certo ou faz errado. As pessoas procuram bons relacionamentos, não pessoas para se relacionarem. E quando as coisas vão ficando difíceis, ao invés de elas voltarem e começarem a lutar pelo relacionamento, que depende delas também, e serve para casamentos também, elas vão embora, elas partem. O amor de Deus celebra quem nós somos, independente do que fazemos ou deixamos de fazer. Celebrar a pessoa e não a performance. Você faz tudo certo, eu te amo. Você pisa na bola, eu me afasto de você. Eu nunca cresço. E eu nunca entro em unidade com você. Para que a unidade cresça e seja aperfeiçoada, como Jesus disse, é preciso isso. Para que haja unidade, é preciso ter capacidade de servir. Isso é fundamental no cristianismo. Não há lugar para sanguessuga que fica só querendo receber com nada para oferecer. Não tem lugar no cristianismo isso, mas não tem mesmo. Jesus está se preparando para ir para o Pai. Aquele momento depois da ceia, ele começa a lavar os pés dos discípulos, e o Pedro disse assim: ei, em mim não. Jesus disse: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Se eu não puder servir você, Pedro, e lavando a poeira dos seus pés, você não tem nada comigo. Se você não estiver disposto a servir, se você não estiver disposto a ajudar o seu irmão, você não desfrutará de uma unidade que é aperfeiçoada a cada dia. Como eu posso servir? Ouvindo. Ouvir é algo extraordinário para servir. Ajudando o outro a crescer. Já ouviu falar de que não se dá o peixe, muitas vezes precisa se ensinar a pescar? Alguém já disse de que uma dependência contínua, sempre ajudando, sempre ajudando, sempre ajudando, você está fazendo do outro uma muleta para trazer coisas do seu interior, precisar sentir-se útil para o outro. Isso não vai levar a unidade. Unidade é quando você começa a ajudar o outro a crescer. O que eu estou te ajudando a fazer hoje, amanhã não vai precisar mais. Ontem precisava muito mais. Porque você está crescendo. Você quer crescer em unidade realmente?
Aprenda a servir nas pequenas coisas, nas pequenas necessidades, especialmente aquelas que não precisa ficar perguntando, né? O camarada chega para você e diz: amanhã nós vamos virar uma laje lá em casa, acho que vai ser puxado. Olha para ele e pergunta: você quer ajuda? Não. Pareça. Tome o lugar dele, se envolva. Coisas tão pequenas às vezes, não é mesmo? Não espere pedir para a gente fazer, não. No sentido, não estou falando de pedir como igreja, não, pedir como gente. Se disponha. Jesus disse que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A unidade vai crescer um monte quando todos aprenderem que precisam servir uns aos outros. Alguém destruiu algo tremendo, a proposta da palavra de Deus do apóstolo Paulo. Ei, se ajuntaram. Quem tem salmo aí? Quem tem uma revelação? Quem tem uma profecia? Quem tem uma edificação? Mas houve um momento que arrancaram isso da igreja e disseram assim: vai para lá, fica igual filhote de passarinho com a boca aberta, vai vir tudo na sua boca, você dá o dízimo para sustentar um pastor pago de vida consagrada e está tudo certo. Mentira. Você é corpo, e como corpo você tem as funções, e a unidade é edificada quando você aprende a servir. Eu não sei fazer nada, sabe. Júnior me trouxe um copo d'água. Existe coisa melhor do que isso? Sabe por que a igreja existe na terra? Para adorar a Deus e servir aos homens em nome de Deus. Já pensou em oferecer um copo d'água para alguém que está lá varrendo a rua, fazendo alguma coisa nesse sentido? Não vai passar um sermão nele, mas depois do copo d'água, um Deus te abençoe e pode despertar nele, querer saber o que existe dentro de você. Quem sabe ele queira saber que você já se tornou um com Jesus e com seus irmãos. Você quer ser aperfeiçoado na unidade? Tenha a capacidade de servir. Estou concluindo, as horas têm se avançado. Você quer ser aperfeiçoado em unidade? Tenha a capacidade de perdoar. Perdoar é dar uma chance de recomeçar. Pedro achou que ia botar a moral com Jesus. Senhor, 7 vezes devo perdoar o meu irmão? Não, Pedro, 70 vezes 7. Nessa pesquisa, preparação para hoje, eu li algo que me chamou a atenção. Nem mesmo Jesus perdoa se a pessoa deseja persistir no erro. Então não é o caso de uma mulher, oramos para que não aconteça aqui, que está sendo surrada todos os dias pelo marido e perdoando todos os dias. Porque já está um caso crônico, ela de necessidade de apanhar e ele de bater. Esse perdoar é chegar, conversar e dizer: meu irmão, as tuas palavras me feriram, mas eu te perdoo. Oh, meu irmão, eu não percebi que as minhas palavras tinham te ferido. Eu estou ajudando o outro a crescer e não estou deixando a mágoa se alojar no meu coração. Você quer crescer em unidade? Receba de Deus a capacidade de perdoar. É só Ele que pode nos dar essas coisas, só Ele. É só Ele que pode nos fazer nos ajudar, é só Ele, não tem outra forma. Quando a gente começa a aprender essas coisas, a gente vai começar a experimentar isso que Jesus está falando: eu neles, tu em mim, a fim de que eles sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes assim como também amastes a mim. O mundo só saberá que Jesus foi enviado como Salvador. O mundo só saberá que Deus nos ama quando vivemos ligados uns aos outros e todos a Cristo. Fuja da solidão. Jesus morreu na cruz do Calvário para que ninguém vivesse solitário. A Bíblia diz que até mesmo a estéril, a solitária, viverá alegre em família. Fuja da solidão. A igreja é um lugar em que ninguém pode se sentir solitário, mas às vezes as pessoas se fecham e não querem realmente se tornar um. Solitário perde o melhor da vida.
solitário perde o propósito de Deus para você. O solitário perde a capacidade de ter propósito no servir a Deus, servindo ao próximo. Eu encerro com Vinícius de Moraes. Não venha me dizendo que ele não é crente, mas o que ele escreveu aqui é de uma profundidade bem interessante para você. Ele diz: a maior solidão é do ser que não ama. A maior solidão é de um ser que se ausenta, se defende, se fecha ou se recusa a participar da vida humana. A maior solidão é do homem encerrado em si mesmo, no absoluto de si mesmo, que não dá a quem pede o que ele pode dar de amor, de amizade, de socorro. O maior solitário é o que tem medo de amar, o que tem medo de ferir e ferir-se, o caso da mulher, do amigo, do povo, do mundo. Este queima como uma lâmpada triste, cujo reflexo entristece também tudo em torno. Ele é a angústia do mundo que reflete. Ele é o que se recusa às verdadeiras fontes da emoção, as que são um patrimônio de todos, encerrado em seu duro privilégio, o privilégio de ser solitário. Semeia pedras do alto da sua fria e desolada torre. Ame, fere-se, perdoe, envolva-se, cumpre o propósito de Deus para você, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, para que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Desarme-se, abaixe a guarda. Eu não quero me machucar. Aqui jorra o bálsamo de Gileade. A Bíblia diz que até mesmo aquele que fez a ferida sarará. Às vezes é Deus querendo tratar algo em nós e usa um amigo como instrumento para nos ferir, mas na verdade é só para Deus mostrar às vezes o nosso orgulho. Seja um, preocupe-se com o outro. Quando os discípulos, olha que interessante, quando os discípulos estão olhando para o umbigo deles e dizendo: Jesus, falta 4 meses para a colheita ainda, falta muito tempo. Em João no capítulo 4, primeira coisa que Jesus fez foi dizer: tirem os olhos de vocês mesmos. Ele disse: levanta os vossos olhos e vede, os campos já estão brancos para a ceifa. Vocês aqui olhando para si dizem: tem tempo, vamos nos preocupar conosco mesmo. Tem tempo, daqui a pouco a gente resolve ser um, né? Quando se aposentar, sobrar mais tempo, a gente faz aquela turma de amigos, vai jogar bingo, vai jogar dominó, e a gente se conhece, tá? Jesus disse: o momento de ser um e ver as necessidades reais do próximo e do mundo se chama hoje. Uma dádiva de Deus para nós. Não faço ideia o que Deus tem preparado para nós amanhã através do pastor que vem ministrar. Mas por hoje eu sou grato a Deus pelo privilégio de poder compartilhar com vocês o meu desafio e o teu desafio de ser um. Porque quando eu e você sermos um de verdade, o mundo vai dizer: é verdade, Deus enviou Jesus. Ó. Essa história que tem de que um homem morreu na cruz é verdade, ó, o reflexo aí, ó. Os camaradas se preocupam com o outro, ajudam o outro, é verdade. E não é alguns dentro de uma panelinha, dentro de um reduto que a gente tem perto, quem a gente gosta. Para que todos. Quantos? Pela resposta vai sobrar comida, mas amém por isso. Para que todos sejam um. Se isso não traz paz ao teu coração, você está no lugar certo, porque nessa noite você pode ser lavado pelo sangue de Jesus e ganhar uma convicção interna no teu coração, que nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nada pode te separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Ei, glória a Deus, aleluia!